Aleluia. Quantos estão animados para essa noite? Vou dar mais uma oportunidade para vocês acordarem assim. Quantos estão animados para essa noite? Vocês já viram que não tem púlpito, então alguma coisa vai acontecer aqui de diferente, né? Hoje nós vamos ter o nosso Legacy Talk, gente. E eu não estou só nesse Legacy Talk, então eu vou começar aqui a chamar os meus convidados. Então, quando eu chamar, vocês fingem que a gente ensaiou e vocês gritam com bastante alegria, tá? Porque esse time de peso vai trazer testemunhos assim muito fortes para edificar a sua vida, amém? Então, como a gente ensaiou, eu queria convidar aqui o mais lindo de todos os homens dessa terra, pastor Rafael. E agora, um casal de líder maravilhoso, que eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram alguma experiência com eles. Quero chamar aqui a Dani e o Ramon. Cadê a alegria, gente? Uhul! Recebo a Priscila com muito aplauso. Tô sem microfone. Aplaude minha esposa, gente! Obrigada. Agora sim, me mutaram. Isso aí é oposição. Gente, que bom ter vocês aqui nessa noite para a gente bater esse papo nesse Legacy Talk. Eu amo fazer. A maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu amo esse momento. É um momento de muito aprendizado. E nessa noite nós estamos vivendo nessa série Avanço, para nós já irmos para 2025, realmente avançando naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nesse tema de hoje nós vamos falar sobre superando obstáculos. E eu conheço um pouco da história da Dani e do Ramon, vocês vão ficar conhecendo hoje, mas é uma história realmente de muita superação, de muita busca no Senhor, para estarmos aqui, né? Acho que todos nós. Quantos aqui já passaram por obstáculos? Só para eu saber. Conta o de hoje? Gente, quem não levantou a mão só está escondendo. Conta o de hoje ou o de hoje ainda conta só Eu acho que é porque quem não levantou a mão está passando agora. Está vivendo esse momento para você superar, né? Então, nós vamos falar sobre superando obstáculos e eu acredito que Deus ele tem algo novo para falar conosco nessa noite, amém? Então, você pode fechar seus olhos um minutinho? Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, como vasos para sermos usados. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa falar no nosso coração. Que a Tua presença, Deus, seja palpável e visível neste lugar. Que a manifestação da Tua glória e do Teu poder esteja com liberdade em nós, ó Pai. Nós levamos a nossa mente cativa ao trono da graça, para que nós possamos receber, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós declaramos caído por terra todo levante do inimigo contra esse momento. Nós declaramos em nome de Jesus as nossas mentes, ó Deus, completamente focadas naquilo que o Senhor tem. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tentar lançar de seta, caída por terra agora, em nome de Jesus. Que cada um de nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Como nós sabemos, nossa vida ela é feita de obstáculos mesmo. Nós passamos por situações da qual nós precisamos vencer, nós precisamos nos colocar numa posição de aqueles que confiam no Senhor para que a gente possa vencer. E Josué 1:9 vai falar assim: essa é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Quando nós vemos essa palavra, nós já vemos aqui uma direção clara do Senhor. E posso até ser ousada em dizer que já é um aviso para aquilo que vai acontecer no meio do caminho e que ele vai precisar de fato ser forte e corajoso para enfrentar aquilo que vai acontecer. Então, baseado nisso, eu já quero começar aqui as minhas perguntas, né? E eu já vou direcionar ela para a Daniele. Qual obstáculo que você precisou enfrentar para seguir com Jesus? Compartilhe um momento, assim, eu sei que talvez foram vários, é até difícil escolher, mas se você pudesse nos inspirar nessa noite de algo que você viveu no Senhor e que você precisou superar para hoje ser um testemunho. Boa noite, gente. Como a Priscila falou, né? Meu nome é Daniele. E nesse quesito de obstáculos já foram vários. Eu já tenho ali uma caminhada, hoje eu tenho 31 anos e eu já estou com Cristo, já tem 31 anos praticamente, eu cresci na igreja. Só que o fato de eu crescer, né, numa família cristã, né, eu tive os meus desafios, tive minha adolescência, tive momentos bem complicados. E um dos obstáculos maiores, na verdade citei aqui 2 obstáculos maiores que eu tive na minha caminhada até hoje. Primeiro foi a inconstância. Eu, na minha adolescência, eu era muito inconstante. E um está ligado ao outro, porque o outro problema era a racionalidade.
A minha inconstância, ela estava ligada a eu ser uma pessoa racional demais e querer racionalizar tudo e esquecer que a vida com Deus, ela não é só lógica, né? A gente estava falando essa semana, né, que muitas das vezes a gente não entende a questão da palavra matar e o espírito vivificar. Porque se você for só por aquilo que é natural, que a sua mente consegue processar, você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. E ser cristão é andar no sobrenatural. Então, eu tinha muita dificuldade de ser constante por causa da minha racionalidade, de eu buscar ali, querer entender tudo o que estava acontecendo e não abrir espaço para o Espírito Santo me dar a revelação daquilo que eu estava vivendo. Então, eu acho que esse foi um dos maiores obstáculos, foram os 2 maiores obstáculos que eu tive na minha vida cristã, que foi a inconstância, e graças a Deus isso eu já superei. Hoje em dia, os pés estão firmados na rocha e daqui eu não quero sair. Mas, para chegar nessa constância, né, eu tive mesmo que viver experiências, buscar a intimidade. E foi assim que eu superei esse grande obstáculo. Isso é muito verdade e muito forte. Se você viver das experiências das pessoas que você ouve falar, vai ser fraco. Você precisa realmente viver uma vida onde você mergulha em Deus e você tem as suas próprias experiências com o Senhor, porque eu acho que é isso que a constância vai te fazer. Se um dia... O problema do jovem, né, principalmente na fase da adolescência, é o questionar demais e muitas coisas não fazem sentido no momento. E isso que você está falando é realmente real. Porque na minha adolescência e juventude, né, que foi um momento mais inconstante, eu olhava para o lado e eu via experiências, que é isso que você falou, né? Experiências dos outros, que os outros falavam, e eu falava, cara, não tem nada disso na minha vida acontecendo. Então, assim, isso aí é tudo invenção desse povo aí, e isso não existe. E aí a racionalidade começava a me afundar. Quando eu falei, Deus, eu quero viver isso, eu quero buscar essa experiência para mim, para eu ter essa intimidade com o Senhor. E, gente, é aquilo, é uma fonte inesgotável. É só você ir lá e se alimentar dela. E, de fato, quando eu procurei, eu achei. É verdade. Você pode dar uma salva de palmas? Só precisa acordar aí? Muito bom! E essa próxima pergunta, eu fiquei muito pensativa nela. Lidar com o ser humano é muito difícil, né? Muitas vezes a gente tem comunhão com as pessoas, caminha com os nossos amigos, nossos familiares, e constantemente nós temos problemas. E aqui eu vou direcionar para o Ramon. Eu queria que você contasse para a gente, você acha que a comunhão, né, com a igreja ajudou a você superar algum obstáculo em algum momento da sua caminhada? Se sim, como? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Dá para ouvir? Ei, usa o meu. Boa noite. Tá ruim, mas usa esse. Comigo mesmo. Então, repete a pergunta, que eu me distraí. Só um pouquinho. Acha que a comunhão com a igreja ajudou a superar obstáculos? Se sim, como? Sim, principalmente quando eu cheguei aqui em Portugal, né? Eu não queria vir para a igreja, para Lagoinha muito menos. Eu tinha o meu preconceito ali. E por experiências que eu tive em outros lugares, eu não me sentia mais parte da igreja em si, do meio. E quando eu cheguei aqui foi uma quebra de paradigma, porque foi tudo o contrário do que eu imaginava que seria, né? Foi mesmo para meio que quebrar o meu orgulho ali. E é fato que quando todo mundo pode encontrar Deus na rua, em qualquer lugar. Deus não está preso aqui na igreja, no templo. Mas a comunidade em si, de pessoas cristãs, da mesma igreja, está aqui no café, conversando, procurando uma orientação com um pastor, com um líder. Isso faz muita diferença na vida da gente, principalmente nos momentos de dificuldade, né? Quando você está ali com a fé meio abalada, está passando por alguma provação, alguma dificuldade. E muitas vezes não estar nessa comunidade te faz desacreditar daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu passei muito por isso quando eu cheguei em Portugal, daquela incerteza do será que realmente é Deus que está falando comigo? Será que é realmente isso que é estar em Deus? E
foi um desafio e ainda é um pouco para mim, mas estar longe da igreja eu acho que não ajuda, eu acho que na verdade mais atrapalha. É a mesma coisa, o pessoal que joga bola, tem sei lá, igual eu treino jiu-jitsu, por exemplo. Quando eu estou com meus amigos que treinam comigo, o assunto é sempre aquele. Então, querendo ou não, aquelas pessoas que estão no mesmo foco que você te incentivam a continuar e a permanecer naquele foco. E a mesma coisa é a igreja. Quando você está perto de pessoas que estão falando de Deus, estão falando da palavra, você está ouvindo ali uma pregação, um louvor, aquilo, de alguma forma, alimenta a sua fé e te faz querer continuar progredindo. Acho que é isso. Amém. Na semana passada eu falei um pouco sobre isso, sobre nós somos frutos daquilo que nós nos alimentamos. E se nós estamos num ambiente onde nós nos alimentamos da palavra, certamente isso vai nos aproximar de Deus. E isso não nos isenta, né, de passar umas raivas, de viver os nossos desafios com os nossos irmãos, mas com certeza isso nos fortalece e nos deixa cada vez mais perto de Deus. Então, tenham amigos que te aproximam de Deus, porque certamente você vai ser cada vez mais edificado. A Dani vai contar da fase vegana dela, que ela aprendeu a amar todos e tudo, e começou a nos influenciar de amar, ou não vai ter essa pergunta, só para eu saber. Que isso, gente? O que está acontecendo aqui? É porque o Ramon falou a real, que a gente tem dia que a gente não quer olhar pra cara do outro. É verdade, é mentira. Só, tudo mentindo. E o mais Deus engraçado perdoa. dessa pergunta é porque, por mais que o Ramon disse, né, que às vezes tem uma certa dificuldade, ele vai ser uma das pessoas mais sociáveis que você já viu na igreja. Eu ia falar Geralmente isso. a gente olha para ele está conversando com uma pessoa super aleatória que ninguém nunca viu, como se fosse o melhor amigo. Tipo, o jeito Se que você ele já abraça... conversou com ele, ele não sabe seu nome, só queria te contar. Que a forma com que ele abraça as pessoas com o qual ele nunca viu é surpreendente mesmo. Eu acredito que é mesmo o agir de Deus sobre a vida dele, justamente porque ele faz com que as pessoas se sintam em casa, mesmo quando ele não conhece a pessoa. Ele pode conversar horas, fazer a pessoa se sentir super em casa e vai voltar sem saber o nome dela. Um dia normal, nos nossos almoços de domingo, com quem que você conversou? Eu não sei. Mas só uma coisa aqui que o Rafa está falando, que é minhas coisas good vibe, é porque uma coisa que Deus me ensinou quando eu decidi ficar aqui na Lagoinha e tudo, que Deus tratou muito em meu coração, é entender que isso me ajudou, gente, a viver em comunhão. Porque, lembra a parte do racional? Era tudo, né, pensando toda hora. E o que Deus me ensinou foi a entender que estamos todos num processo, independente de quem seja. Seja os pastores, ele está em processo, gente. Perdoa ele, entendeu? Está todo mundo em processo aqui. Estamos aqui para melhorar. Isso me ajudou a entender a necessidade que eu tenho do meu irmão. Que a Bíblia nos ensina que não é bom que a gente ande sozinho, é bom que seja dois, que se um cair, o outro ajuda a levantar. E isso é verdade. Não está falando que o outro é perfeito, que vai te ajudar a levantar. Significa que ele vai te ajudar a levantar, mas uma hora ele pode tropeçar e você vai ajudar ele a levantar também. E às vezes ele está caindo também, tentando te levantar. E é isso. Vai todo mundo assim, ninguém cai, entendeu? Ninguém solta a mão de ninguém, não sei se pode falar isso. Pensando e puxando o outro para ver se o último não cai. Mas uma coisa legal que também o Ramon falou, que pelo menos nós quatro aqui, eu não sei da realidade da igreja, mas é engraçado que em Portugal, nós quatro tivemos novos olhares para a Igreja de Cristo. Muito além só de Lagoinha, nós quatro viemos de outra denominação, então foi o primeiro choque cultural e ministerial para nós até hoje. Eu ainda tenho umas coisas, eu estava falando isso essa semana com a pastora Gisela. Falei, pastora, vocês usam uns termos que, por mais que eu estou aqui há 6 anos, ainda não estou pegando ainda os termos. Mas é engraçado que, particularmente, cada um viveu uma experiência. E eu lembro que eu tive um olhar de amar mais a igreja como relacionamento e comunhão, porque foi aqui que eu vi que quase todo mundo não tem família. Quase todo mundo está num cenário de imigração sozinho, em solidão, em não ter pai, não ter mãe, não ter parente. E eu encontrei aqui muitas pessoas que são muito apegadas à família, e que, de repente, se depara com outro cenário completamente de solidão mesmo, e infeliz em Portugal, e transformando um lugar tão bom em um lugar horrível, que eu não sei de onde que acha que aqui é ruim. Estava lá na quebrada, passando fome, morrendo de raiva, lá em Ribeirão das Neves, e acha que aqui, comendo salmão, tá ruim, mas tá bom. A pessoa pode sentir o que ela quiser. Tá no processo dela lá, e a Daniele vem com pensamento vegano, todo mundo tá na fase, e ótimo. Mas aqui foi também o mesmo lugar que eu comecei a observar. O meu, particularmente, foi um lugar de cura. Mas eu vi que para muitas pessoas também foi esse lugar de pertencimento. Eu tenho uma família, eu não estou mais sozinho.
E tá chegando Natal, esse, sem dúvida, era um dos momentos que mais doía de ver, porque é a hora que todo mundo bate a bad que não vai ter um Natal com a família. E para piorar, a família manda foto da farofa com passas lá no grupo para poder piorar todo o problema. E da maçã endemoniada lá no meio para ser atribulado. Durante muito tempo, algumas pessoas conhecem o templo antigo e outras não, mas no nosso templo antigo não tinha um espaço de convívio. Então, nosso sonho sempre foi criar um ambiente, por isso que todo culto a gente fala, não vai embora sem ir para o café, porque através desses ambientes foram que pessoas se conheceram, casamentos nasceram, já pega a chave aí os solteiros. Nesses momentos pega não, de comunhão... que reclama que não tem homem de Deus nessa igreja. E sabe, só um parênteses, eu quero só fazer um adendo, que isso aqui, eu vou fazer um corte e vou postar. Porque enquanto tá todo mundo reclamando, os quietinhos tá tudo namorando. Gente, há 2 semanas ou 3 semanas, Cristian e Raíssa casaram. E vem me dizer que não tem homem e mulher de Deus, não sei nem vocês que são lerdos. Vocês não estão orando, não, e não estão abrindo os olhos. Nós estamos nos ambientes certos. Os dois quietinhos casou. Mas a verdade é que nesses ambientes é que você conhece pessoas, que você faz grandes amigos. Nesses ambientes que você realmente começa a viver uma forma de comunhão de forma diferente em Deus. Inclusive, a gente somos amigos há 15 anos, quase. Nossa, eu 13. aguentei esse tempo 13? todo. 13. E assim, eu acho que foram amigos que eu fiz na igreja e que, são padrinhos do meu filho, são pessoas que estão mais presentes na minha vida do que muita gente da minha família. Acho que convivem mais com a gente do que acho que todo mundo. Viemos para Portugal muitas vezes deles. nas comunhões. E foram em momentos que eu me sentia muito sozinho, muito abandonado, foram os primeiros a estender a mão para mim de alguma forma. Então, não estava nesse ambiente, talvez eu não estaria aqui hoje, não teria o que eu tenho hoje com a minha família, meu filho. Então valorize esse irmão esquisito do seu lado, perturbado, que é melhor aí do que sair sozinho, tá? Vendo? Que é Valoriza mais seu estranho que o irmão que pastor. te chama para o culto. Me valoriza, tá? Podia ser pior. Vai pro café, gente. Se você veio sozinho pro culto, anda ali no café, finge de bobo. Senta na mesa de alguém que tá ali, a galera, começa a fazer amigo. Eu obriguei a Dani a ser minha de alguma amiga. forma. Oi? Vai acabar conversando comigo de alguma forma. O Ramon vai conversar com você. Se tu falhar, procura o Ramon, que ele é super sociável. Mas agora falando de um testemunho meu, eu tive muita dificuldade para me entrosar na igreja, porque quando eu cheguei Você era era como snob. se... Por isso. Primeiro que eu era snob realmente, E dava só de por Jesus isso. na minha vida. Não tem um E segundo segundo, motivo. porque quando eu cheguei já existia meio que alguns grupos dentro da igreja, e eu olhava, e como eu não pertencia nem à minha família, eu olhava para a igreja e não me sentia pertencente de grupo nenhum. Então, quando Deus começou a falar para mim que se eu não me esforçasse mais para vencer esse obstáculo de me aproximar das pessoas, eu ia acabar me perdendo, eu comecei a obrigar a Dani a ser minha amiga. Então, como eu não tinha como muitas vezes ir embora para casa, porque não tinha autocarro, igual eu já contei parte do meu testemunho, às vezes eu pedia para dormir na casa dela, morria de medo de dormir na casa dela, morria de medo, mas eu ia dormir lá assim mesmo. Morava em Neves, tinha medo de Venda Nova, eu não entendo. Não, morria de medo de dormir na casa dela. A casa dela era muito mais segura quando você morava. Eu tenho medo de dormir em casa, que é muito grande. A casa dela era enorme. Eu morria de medo de dormir lá. Mas o quê? Venci meu medo. Superei meu obstáculo de ter medo de pedir ajuda. Quebrei meu orgulho. Medo de dormir na casa dela, que era muito grande, muito escura. E hoje eu tenho uma grande amiga que, em alguns momentos, é mais que uma irmã para mim. Só para constar, eu não morava num calabouço, não, viu, gente? Era quase. É porque a verdade é que ela tinha um quarto de castigo, ela colocava a Priscila lá pra dormir. Era o lote. Não quero ser sua amiga. Você, para ser minha amiga, primeiro vai dormir lá com os cachorros, depois você vai pro quarto, anexo, depois ia. Próxima pergunta. Daniele, como aprender a confiar nos planos de Deus quando os obstáculos parecem insuperáveis? Lembrando de quem é o seu Deus. Eu até anotei aqui uma coisa, gente, que é uma frase clichê, mas quando eu tinha, para aí, uns 11 anos, minha avó tinha um quadro com essa frase, e um dia eu estava muito mal, nem sei porquê, era crise de pré-adolescente, e eu lembro que eu li o quadro, e Deus falou tanto comigo na hora, e até hoje, né, eu ainda aplico essa frase na minha mente, né, e o quadro falava assim: não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Minha avó nem era crente, nem era avó crente. Gente, jura que isso é um versículo.
Quê? Tem gente que jura que são versículos. Pois é. Eu acho que ela, por acaso, achava. E é verdade, gente. Hoje, quando eu tenho, né, um grande obstáculo, uma grande dificuldade, eu volto os meus olhos para onde vem o meu socorro. E entendo que, cara, se eu acredito que Deus está sentado no mais alto e sublime trono e que Ele controla tudo, inclusive a minha vida, aquele problema que eu estou vivendo, de alguma forma, vai cooperar para o meu bem. Porque é uma coisa que eu sei que eu amo, meu Deus. Então, assim, eu uso a minha racionalidade e terapia, tá, gente? Para conseguir vencer os obstáculos que vêm. Porque a maioria dos obstáculos que a gente vive começa aqui, né? A maioria nem existe. A gente, às vezes, sofre. Eu até brinquei que eu tenho um amigo que ele tem mania de sofrer por um problema que ele inventou só na cabeça dele que nunca vai acontecer. E isso, a maioria dos problemas que a gente vive... É um amigo. Eu apontei para você que você não viu. A maioria dos problemas que a gente vive hoje começam mesmo aqui. É uma preocupação de algo que nem vai existir. Então, por isso que eu começo tentando blindar a minha mente, de lembrando quem é o meu Deus. Então, eu sei quem é meu Deus. Então, não interessa o problema. Significa que eu não vou sofrer? Não, gente, que eu sou humana, eu sofro, eu choro. Mas uma hora eu viro e falo, alma, acorda, vamos aqui bendizer ao Senhor, porque é Ele que está no controle de tudo. Amém. Alguém quer complementar? Não, já me jogou na cara aqui. Então, essa é a importância, trazer à memória quem é o nosso Deus. Isso é muito importante. Pastor Rafael, de que forma os obstáculos podem fortalecer o nosso relacionamento com Deus e a nossa fé? E como crescer com eles? Eu queria, então, ler 2 textos da Bíblia. Primeiro, o pastor João pregou domingo e vale muito a pena ouvir. O culto que a gente veio foi o da noite. Obrigado. E ele leu Filipenses 3 e no versículo, a partir do 12, vai dizer: não estou dizendo que já obtive tudo isso, ou que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Então a gente já entende que Paulo tinha uma meta, a perfeição. Não, irmãos, não alcancei a perfeição ainda, mas concentro todos os meus esforços numa única coisa: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. Então, Paulo está dizendo que ele tem uma meta, um alvo, a perfeição, e ele entende que a perfeição é o prêmio da vocação, e que ele está gastando toda a energia. Ele fala que ele concentra todos os esforços numa coisa só, que é esquecer do passado e avançar. Então a gente já entende aqui que, de um lado, a superação de obstáculo vai ser por meio do esquece o que passou e vai para frente. E gasta toda a energia nisso. Dá vontade de desistir? Dá choro, dá... A energia acabou se dispersando em outros lugares? Dispersou, mas você volta... amnésia? Não, mas é uma decisão. Porque eu sei que eu poderia falar de forma linda, deixa pra lá, e segue, e na prática vai sofrer, vai doer, vai querer desistir, vai achar que foi o limite. Mas é legal que o ditado dá pro bem ou pro mal. Quando a gente fala que, quando você acha que você já chegou no fundo do poço, você acha o alçapão... Da mesma forma, quando você acha que você já não tem mais força, Deus vai te dar uma força extra. Então, Ele vai te ajudar a prosseguir. E outro texto que eu sempre vou dizer, que você pode ler em Romanos ou em Tiago, que são similares. E atenção, Romanos e Tiago são escritos por autores diferentes. Um é Paulo e o outro é o próprio Tiago. Ele vai dizer: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, ou aqui, obstáculos. Pois sabemos que esses obstáculos contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Lembra que Paulo usou o termo perfeição? Aqui ele já está usando a noção de caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Então, ao olhar... O que eu queria te dizer com isso? Ao olhar para o obstáculo, percebe que ele próprio... A pergunta que a Priscila fez foi: de que forma os obstáculos podem nos fortalecer?
ele já é o próprio fortalecimento. Ao invés de eu falar o obstáculo pode fortalecer de alguma forma, ele já é o próprio método de fortalecimento. Não existe um outro método de fortalecimento se não for pelas provações. Porque as provações é o método pelo qual produz perseverança. É muito fácil falar que você vai perseverar sobre algo que você nem sequer enfrentou. Então, comece a olhar para a provação e vai ter duas coisas que você vai olhar para ela a partir de hoje. Para você gravar, a partir de hoje, você vai fazer duas coisas. Você pode ser dramático, você pode ser chorão, você pode ser seco, você pode não ter emoção, você pode ser o que você quiser. Na verdade, não pode não. Mas você, hoje está o jeito que você está aí, todo zoado. Mas chegou a aprovação, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai olhar para ela e vai falar, gratiluz, provação. Você está produzindo perseverança. Porque a aprovação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, ok? Então, não reclama da aprovação. Glorifica a Deus, porque ela está te provando para te aprovar, ok? Todo mundo já mudou a visão então aqui? Provação é coisa boa, ok? Aí tem depois outra pregação, diferença de provação e tentação, que são dois departamentos diferentes. Mas provação, obstáculo, é coisa boa. Só tem obstáculo quem está caminhando. Então, você glorifica. Glorificou. Já olhei para o obstáculo. Que legal. O dia do vegano acordando, gratiluz do obstáculo. O segundo passo vai fazer o quê? Você vai concentrar toda a sua energia em superar ele. Toda a energia. Não é metade dela. Seja no campo espiritual, ministerial, profissional, emocional, pessoal, conjugal, você vai gastar toda a sua energia em superar, ao invés de reclamar, fazer drama, brigar. Você vai focar em, ao invés de eu gastar meu tempo sofrendo no obstáculo, eu vou gastar a minha energia, que já não é grande o bastante, para superar o obstáculo, que foi isso que Paulo ensinou. Combinado? Obrigado. Amém. E trazendo a memória, né? Semana passada nós falamos sobre ressignificar as nossas dores do passado, ressignificar o passado. É importante nós tomarmos decisões. Se nós continuarmos tendo os mesmos movimentos em decorrente de algumas situações, as mesmas coisas vão continuar acontecendo. Se eu quero superar algo, eu posso sim olhar para ele, sofrer, chorar, mas levantar, tomar uma decisão de que eu vou ressignificar essa dor, criando uma nova forma de ver aquela situação. E um segundo ponto dentro disso, é porque é importante nós entendermos que o choro não é marca de derrota. O choro é marca de escape. Chorar está tudo bem. A Bíblia vai trazer claramente o texto, aqueles que semeiam com lágrimas, a promessa é de que a volta vai ser com alegria. Então, pode chorar no meio do caminho. Você foi educado que você não pode chorar, que toda vez que você caía e chorava, sua mãe falava, engole o choro, seu pai falava, para de chorar. Hoje você vai entender que você pode chorar, mas também não vai amadurecendo. E o segundo ponto é que o obstáculo, baseado no versículo 15 de Filipenses 3, separa menino de homem. Porque nós lemos que Paulo disse com toda ousadia, os que têm maturidade concordam com isso. Então o obstáculo vai separar menino de homem. E não é idade cronológica. Porque dentro de cada cronologia, de cada idade, vai ter seus obstáculos. Uma criança tem um obstáculo para superar, assim como um adulto tem. E a gente tem que parar de desmerecer o obstáculo do outro como se fosse... Porque também não dá para desabafar, né? Nossa, eu estou sofrendo, por que não? Porque eu fui ruim em matemática. Mas na sua época, isso é fácil, você vai ver quando você for trabalhar. Olha que espírito endemoniado que já descredencia. Deixa o outro desabafar, que isso é sinal para ele de escape e ele está confiando em você. Lembra que a gente falou do poder do relacionamento? Mas começa a olhar para o obstáculo. Tá tudo bem você não saber resolver, tá tudo bem você ser levado ao limite, mas não tá nada bem você ser desistente. Menino desiste, o homem engole o choro e vai superar. O homem vai ter que dar o jeito, homem e mulher, que eu digo pessoas com maturidade, vai ter que se virar, vai ter que esquecer do passado, vai ter que prosseguir. Essa é a ordem e a promessa de que no fim nós vamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. E só acrescentando aqui, aquilo que o Gustavo falou no louvor também, né? Que quando eu sou fraco, eu sou forte em Deus, né? Que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Lá em 2 Coríntios 12, 9 a 10. E isso nos aproxima de Deus, porque quando você está fraco, quando você chega no fundo do poço e já desceu pelo alçapão,
a única saída é para cima. O seu olhar vai procurar a saída e vai olhar para cima. Então, quando você estiver fraco, o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você, porque Ele vai te mostrar que é com Ele. E muitas das vezes, gente, é nessa hora que a gente lembra que a gente tem o nosso Deus. Entendeu? Às vezes a gente vai ali na força do braço e vai indo, e a gente tem que passar ali por vamos dizer, um muro mais alto, para a gente lembrar que a gente tem um Deus que nos puxa para cima. Então, eu acho que a tribulação, ela nos ajuda nesse sentido também, de nos aproximar de Deus, de nos lembrar da nossa pequenez. Amém. Maravilha. A pergunta para a Priscila que ela não queria deixar eu fazer. Obstáculo, amor, da minha vida, pode nos aproximar ou nos afastar de Deus. E o que você faz quando sente que está sendo pressionada a se afastar dos seus valores cristãos por causa do obstáculo? O Senhor trouxe Josué 1:8 no meu coração, que diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E quando eu estava orando em cima dessa pergunta, algo que veio muito forte no meu coração foi a lembrança do meu início com Deus. Como a Dani disse, a fase da juventude é uma fase de muita inconstância. E eu sempre fui muito inconstante na minha vida. E eu costumo até dizer que uma das coisas que eu mais consegui a constância foi a minha vida com Deus, em realmente buscar uma vida com o Senhor. E nós, com o passar do tempo, principalmente quando nós andamos no mundo, longe de Deus, nós nos tornamos excelentes em resolver problemas. E, com o passar do tempo, nós começamos a achar que nós não precisamos de Deus. E quantas vezes acontece algo e a gente gasta toda a nossa energia tentando resolver o problema e, de repente, a gente fala: Deus, eu não aguento mais, eu preciso da sua ajuda. E é nesse momento que a gente tem um estalo e fala: o que eu estou fazendo da minha vida? Então, algo que eu precisei aprender muito para entender que todas as situações, elas iam, de fato, ou me afastar ou me aproximar de Deus, era a minha decisão. Eu lembro que a minha pastora lá no Brasil, ela falou assim, que toda vez que a gente bate de frente com um problema, nós temos a mesma força que eu tenho para continuar, é a mesma que eu tenho para desistir. Quando as duas batem de frente, eu tenho que tomar uma decisão do que eu quero fazer. Então, parte da nossa vida com Deus é dada de decisões. Quando eu passo por uma situação, eu posso achar que eu posso viver aquele momento sozinho. E aí é quando a gente começa a se afastar de Deus. Porque quando eu não tenho o hábito de ter Deus como um amigo, quando eu não tenho o hábito de falar com o Senhor constantemente, por exemplo, às vezes as pessoas acham que a vida com Deus ela tem que ser só aquele ritual, do eu entro no quarto, eu fecho a porta e eu vou orar. E aí eu fecho a porta, Deus fica lá e eu vou embora para viver o dia. Muito pelo contrário, Ele está conosco o tempo inteiro. Então, o que eu comecei a criar de costume para me ajudar a não viver essa vida longe do Senhor, foi o hábito de sempre falar com Deus, o tempo inteiro. Eu estou vendo uma coisa aleatória, eu pergunto a Deus, eu falo com Deus. Eu vejo algo em casa, ou eu estou cozinhando, ou eu estou arrumando. Eu estou sempre em contato com o Senhor, dentro de mim, na minha mente, ou às vezes falando sozinha mesmo, achando que Deus está ali audivelmente, mas isso para mim não é problema. Mas parte disso, para eu conseguir de fato me aproximar do Senhor, e não é fácil. Constantemente, Deus ele vai criar situações para nos lembrar desse lugar, porque nós vamos viver numa vida de independência. Nós somos muito bons resolvedores de problema. Então, quando as coisas vão acontecendo, nós temos o hábito, a tendência de querer resolver sozinhos. Quando a gente vê o início de Adão e Eva, quando vem o pecado, eles percebem que eles estavam nus, o que eles querem? Eles querem resolver o problema. Eles mesmos vão lá e começam a tentar arrumar o jeitinho, começou ali o famoso jeitinho, para resolver as situações. E nós precisamos nos lembrar que Deus ele está sempre ali. Nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos ter o hábito de estar com Ele o tempo inteiro, porque Ele está ali disponível. Ele vai manifestar à medida em que nós buscarmos. É o que a Dani falou, é uma fonte inesgotável. Nunca mais nós vamos passar sede se a gente continuar bebendo dessa fonte. Então, parte do que me ajudou a superar foi isso, foi lembrar de trazer à minha memória
de meditar na palavra do Senhor, de estar em contato constante com Deus, não somente nos momentos em que eu preciso de ajuda, ou somente no momento de desespero e dificuldade. É claro que em alguns momentos já me peguei, sim, no ativismo fazendo, e depois me perguntar, por que eu estou fazendo, se Deus poderia vir resolver, ou o que Deus quer de mim nesse momento. Então, meu conselho para vocês é esse: busque ver o Senhor em todas as coisas. Eu lembro que quando lançou a música Eu Te Vejo em Tudo, cara, aquela música me definia, porque eu via Deus em todas as coisas. Até o Rafa começou a ficar com raiva de mim, porque aquela música fez parte da minha vida durante muito tempo, e parte disso é justamente porque eu sou das pessoas gratiluz, que faço parte das pessoas que vejo Deus em todas as coisas, estou em constante agradecimento ao Senhor, mesmo nas dificuldades, perguntando sempre o que eu posso fazer para melhorar, o que eu preciso aprender com essa situação, para que eu não venha caindo sempre nas mesmas questões. Amém? Amém. Próxima pergunta. Tempo, então corre aí que nosso tempo acabou. Vou fazer aqui a última pergunta para todos, tá? Então vocês vão responder de forma bem sucinta aí, por favor. Um conselho para quem está passando por dificuldade, né, de vencer os seus obstáculos. Dá aí um conselho que vocês viveram algo em Deus para quem está aqui hoje ou está em casa e está passando por algum momento e precisa superar alguma situação. O meu conselho está lá em 1 Pedro 5,10, que fala: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fundamentar. O meu conselho é: lembre para o que você foi chamado. Porque é esse Deus que te chamou, Ele vê. Nem que você tenha que sofrer um pouco, Ele vê o que você está passando. E é Ele que vai aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fundamentar aquilo que Ele te falou. Então, meu conselho é: não esqueça de quem é o seu Deus e do que Ele te falou. Posso? Pode. Em Provérbios 11:14, diz que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Buscar ajuda, buscar o conselho de alguém que talvez já tenha passado por o que você está passando, uma pessoa que seja de confiança, ou um líder, ou um pastor, isso vai fazer muita diferença. E também é um exercício de humildade, de chegar e pedir ajuda, que para mim é muito difícil, né? Chegar e pedir ajuda para alguém. Então eu estou falando por experiência. Eu tento ser muito autossuficiente, e isso atrasa muito os processos da minha vida, sabe? Ter a humildade de chegar e pedir ajuda para alguém, eu acho que, principalmente para Deus, é o que vai fazer total diferença, né, na nossa vida. A Dani roubou meu texto, de boa, mas é porque quando a Priscila perguntou disso, eu só lembrei da pandemia. 2020 foi um ano muito difícil para mim. E o texto que Deus me trouxe à memória, uma dica que eu te dou também é: busque textos-chave da Bíblia para ser um memorial. Falaram que anteriormente traz a memória, que traz esperança. E eu, particularmente, uso muito a ideia de versículo bíblico para eu ficar repetindo ele várias e várias vezes para aquilo internalizar. Inclusive, ele fez vários post-its e colou na casa inteira. Isso foi do ano passado, foi outra crise, gente, uma crise de cada vez. Mas faz sentido, viu, gente? Sem dificuldade, escreve versículo tudo quanto é lado e cola na casa inteira. É tão sério que eu coloquei na minha geladeira que um versículo não ia faltar recurso, no outro do armário, que era para eu agradecer o que eu tivesse lá dentro. A gente estava passando uma época um pouco difícil, deu para entender, né? Mas 2020, o texto que Deus me deu foi depois que eu sofri bastante. Começava: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E depois ia para essa parte depois que Ele tiver provado e aperfeiçoado. Então, se eu pudesse dar essa dica, era pegando isso que a Dani falou, de colocar isso na mente, um pouco antes de dizer primeiro: lance sobre eles as ansiedades. Talvez muito obstáculo está sendo derrotado por ansiedade. E eu falo por propriedade, no assunto que passei por essa crise. Lança a ansiedade diante de Deus, porque vai ficar, pelo menos 50% mais calmo vai ficar. Amém. E o meu conselho, Rafa também roubou aqui meu versículo, mas Lamentações 3:21, e eu já queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero convidar meus convidados para ficar aqui, mais uma vez, para a gente orar junto. Lamentações 3, a partir do versículo 21, vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis.
grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Querido, eu queria que nessa noite você pudesse fechar os seus olhos onde você está e trazer essa palavra, tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite de forma muito especial. Nós precisamos lembrar que a nossa porção, ela está no Senhor. Nós precisamos trazer à nossa memória de que tudo o que nós precisamos está em Deus. Nós precisamos constantemente dizer à nossa alma: bendiga ao Senhor, porque no dia da dificuldade você vai ser tentado a tentar resolver os seus problemas de forma independente. E quando esse dia chegar, você vai precisar estar consciente de que você tem um Deus, de que você tem um Pai. Muitas vezes, quando nós temos dificuldade de relacionamento com o nosso Pai na terra, nós transferimos essa dificuldade de pedir algo para Deus, achando que assim como talvez o nosso pai e a nossa mãe errou com a gente aqui, Deus vai fazer o mesmo. Mas nessa noite eu estou aqui para te lembrar de que o Senhor é bom, e Ele é bom para aqueles que o buscam. Com seus olhos fechados, eu queria te convidar a começar a falar com o Senhor, a começar a entregar no Senhor tudo aquilo que você viveu durante esse tempo e que talvez de alguma forma você se afastou, você se sentiu sozinho, abandonado, olhou para o lado talvez e não viu ninguém. Pai, nessa noite, ó Deus, eu quero apresentar cada coração aqui, ó Deus, que está disponível a falar do Teu amor, a falar das suas dores. Pai, que em cada oração aqui feita, ó Deus, os Teus anjos possam recolhê-las e levar até Ti. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja intercedendo por aqueles que não têm força nem mesmo para falar. Que nesse momento Jesus seja o nosso intermédio diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um que está aqui abrindo o seu coração, contando as suas dificuldades, que o Senhor possa alcançá-los, que a Tua graça possa alcançá-los nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu queria te convidar a colocar as suas mãos sobre a sua cabeça. E nós vamos juntos começar a orar, cada um com as suas próprias palavras, para que todo pensamento, toda crença limitante caia por terra agora em nome de Jesus. Então comece a orar no seu lugar, falando para que Deus mude a sua mente, para que Deus transforme a sua maneira de pensar. Senhor, renova a nossa mente, coloca em nós a mente de Cristo, coloca sobre nós a mente do Senhor. Pensamentos do alto, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de fé. Muda a nossa mente diante dos obstáculos, muda a nossa mente. Se até aqui nós éramos acostumados a olhar para um obstáculo e reclamar, e murmurar, e parar, eu declaro hoje em nome de Jesus um novo modo de pensar, uma nova maneira de agir. Muda os nossos olhos também para olhar para o obstáculo e agradecer, porque é a oportunidade de provar a minha fé e de me capacitar e de produzir perseverança. Senhor, muda a nossa mente, toda crença limitante, todo pensamento de procrastinação, desistência, todo pensamento de miséria, de escassez, todo pensamento de angústia, todo pensamento suicida, depressivo, todo pensamento que tem contrariado os pensamentos do alto, eu declaro nessa noite, caindo por terra em nome de Jesus. Senhor, nos dá uma nova maneira de pensar e de agir. Nós vamos a partir de hoje comemorar obstáculos superados. Não interessa como foi 2024, não interessa como você chegou aqui, decide hoje como você vai viver, querido. Não interessa se foi o pior ano da sua vida,
profetiza e decide ser o melhor ano a partir de agora, porque dá tempo. Cristão não tem que ficar disputando miséria. Homem e mulher de Deus não fica disputando tragédia. Nós olhamos para o alto e glorificamos o Deus da paz, que nos dá paz no meio da tribulação. Deus, eu quero te pedir também, reconfigura, reprograma a mente, porque se dentro de casa cresceu em uma série de pensamentos paralisantes, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, um novo modo de pensar. Se ouviu dentro de casa que dinheiro é a raiz do problema, que ouviu dentro de casa que se não trabalhar muito não vai ser ninguém na vida, se ouviu dentro de casa que não pode chorar, se ouviu dentro de casa que não pode pedir ajuda, se ouviu dentro de casa que não tem amigo que presta, se ouviu que não pode confiar em ninguém, eu declaro em nome de Jesus, desmascarados as mentiras de Satanás. Eu declaro em nome de Jesus, se até hoje estava alojado na mente todo tipo de pensamento e crença limitante, o Senhor tem o poder de mudar a mente. Começa a pedir, querido, no seu lugar: Deus, muda a minha mente, muda a minha mente. Eu não quero mais reclamar do obstáculo, eu quero deixar para trás o passado e prosseguir para o alvo. Eu vou construir. Deixa para trás o seu passado, decide hoje largar o seu passado, ele não vai te ajudar. Ficar apegado à dor do passado só está te matando. Somente em ti não vou ser. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente confiamos em ti, Senhor. não vou ser abalado. Eu queria que, em um ato profético, você pegasse na mão dessa pessoa do seu lado. Só não fechem os corredores. Nós falamos de comunhão, e talvez essa pessoa que está aí do seu lado está passando por um obstáculo da qual ela nem consegue orar. Então eu queria que nessa noite nós possamos ser bocas de Deus na vida dessas pessoas. Talvez você não sabe o que orar, mas comece a pedir para que o Senhor seja o intercessor nesse momento. Eu queria te convidar a orar por essa pessoa que está do seu lado. E eu queria que, se você estivesse vendo alguém que está sozinho aí, vai lá orar com essa pessoa, não deixa ninguém sozinho não. Vamos juntos como igreja, em comunhão, orar pelos nossos irmãos. Pai, nós oramos, ó Deus, para que a Tua graça invada cada lar, cada família aqui representada. Pai, em nome de Jesus, que cada uma dessas pessoas, ó Deus, seja usada pelo Senhor para viver o novo. Pai, em nome de Jesus, que em oração entre os irmãos, ó Deus, nós possamos ver os milagres do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, esse irmão. Comece, querida, a orar para que o Senhor dê estratégia, para que o Senhor dê clareza, para que o Senhor dê discernimento, para que ele resolva e consiga viver e superar os obstáculos que ele tem passado. Pai, dá sabedoria, Deus, em nome de Jesus, para cada jovem que está aqui, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos viver a Tua palavra, que nós possamos prosseguir, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, aqueles que entraram aqui hoje enfraquecidos. Dá direcionamento, ó Deus, para aqueles que estão passando por situações da qual eles não vê saída. Pai, em nome de Jesus, dá escape nessa hora, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é especialista em fazer novas todas as coisas. E nessa noite nós clamamos como igreja e nós pedimos, ó Deus, vem sobre cada um, ó Pai.
trazendo escape, trazendo discernimento, trazendo direcionamento. Pai, usa, Deus, cada jovem que está aqui para levar o Teu amor, para levar a Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos fazer a diferença na vida do nosso irmão. Usa-nos, Senhor. Se há alguém aqui que precisa de ouvir um conselho, que precisa de uma oração, que o Senhor dê a nós, ó Pai, discernimento, que o Senhor dê a nós sensibilidade, para nós vermos o nosso irmão passando por dificuldade e ir pegar na mão dele, orar por ele, levar ele, ó Deus, a viver um novo tempo no Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Eu queria te convidar, com seus olhos fechados, a colocar suas mãos sobre o teu coração e repetir uma oração assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi a importância de seguir em frente, de avançar, de superar os obstáculos à minha frente. Nessa noite eu te peço, Senhor, transforma a minha vida, me dê sensibilidade, me dê discernimento, me dê direcionamento para superar tudo aquilo que eu tenho vivido. E nessa noite eu te peço, escreve o meu nome no teu livro da vida e me dê, Senhor, a vida eterna. Lava-me com teu sangue, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Com seus olhos ainda fechados, queridos, eu queria saber se aqui alguém hoje que fez essa oração pela primeira vez, ou se alguém aqui hoje tomou a decisão, estava perdido, estava vivendo completamente fora dos caminhos do Senhor, e hoje está aqui tomando uma decisão de voltar a caminhar com o Senhor, de andar com Cristo. Se você está em uma dessas situações, eu queria te convidar a erguer suas mãos, que eu quero orar por você, sem constrangimentos. Amém. Glória a Deus. Eu já vejo algumas mãos erguidas. Aleluias. Esse é o seu momento com o Senhor, sem constrangimento. Se você está em uma dessas situações, eu queria te convidar a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero ser os braços do Senhor na sua vida nessa noite. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar esse novo tempo na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Oh Pai, que alegria, Senhor, ver os seus filhos tomando decisões de viver contigo, ó Pai. Aleluias. Tu és em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Senhor, nessa noite, ó Deus, nós oramos por cada coração aqui, Deus, que decidiu entregar suas vidas diante do Senhor, que decidiu retornar, que saiu dos seus lares com uma decisão no coração de que não sairia dessa igreja hoje sem levar o Senhor com elas. Nós oramos, ó Deus, e nós somos braços do Senhor na vida desses irmãos. Nós declaramos, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre eles. Nós declaramos, ó Pai, a proteção do Senhor sobre eles. Usa-nos, ó Pai, como igreja para caminhar com eles. Usa-nos, Senhor, para ser os braços de Jesus onde eles forem. Pai, que no dia mau eles possam se lembrar que tem uma igreja, que no dia mau eles possam se lembrar de que tem o Senhor, de que nós como igreja podemos ser aqueles irmãos que vai orar, aqueles irmãos que vai abraçar, que vai levar uma palavra de fortalecimento. Pai, usa-nos, Senhor, como jovens que vai fazer a diferença nessa nação e nessa geração. Nós somos gratos, Senhor, por essas vidas que decidiram, ó Pai, seguir com o Senhor, que decidiram viver o melhor tempo em Ti, em nome de Jesus. Amém? Vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim. Nós estamos muito felizes por ter vocês aqui. Tudo isso já valeu a pena pela decisão de vocês, pelo coração de vocês de terem decidido pela melhor parte. E essa não será tirada de vocês. E nós como igreja, nós estamos felizes. No céu há uma festa e aqui também vai ter uma festa. Nós vamos apresentar para vocês pessoas doidas por Jesus que vai caminhar com vocês. Eu vou contar até 3 e no 3 vocês olham para trás para ver esse pessoal. Pode ser? Com muita alegria. Cadê a alegria? A festa. Se é a festa no céu, é a festa aqui também. 1, 2, 3. Receba a sua nova família. Glória a Deus. Nós amamos a vida de vocês.
Nós já oramos por vocês antes de vocês chegarem aqui. Aleluias. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Aleluias. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Glória a Deus. Gente, por mim a gente ficava aqui, ó, batendo papo a noite inteira. Abria para vocês fazer pergunta. Quem topa que um dia a gente abrir para fazer pergunta? Tenho certeza que quando a gente começa a falar, começa a vir um monte de dúvida, né? Então, qualquer momento nós vamos fazer isso. Eu queria falar um negócio que eu esqueci. Eu queria lembrar 3 coisas. Nós falamos agora há pouco sobre a importância da igreja. E talvez você não tenha noção de como que o Legacy está avançando. E nós estamos todos os dias criando várias formas, ferramentas, departamentos dentro do Legacy para poder, de alguma forma, te alcançar. Mas eu preciso da sua ajuda que você seja alcançado também, se permita, em nome de Jesus. O primeiro deles é que todos aqueles que entregaram a vida para Jesus e que não está sentindo que a sua fé está estabelecida, você tem dúvidas básicas, nós temos o Legacy First Steps, 4 aulas para falar de santidade, devocional, louvor. Então vão ser ali assuntos muito bacanas que vale a pena você participar. Além disso, nós temos também os nossos GCs. Hoje nós temos 4 GCs. Você pode glorificar a Deus por isso? E dentro do Legacy, não participar do GC é querer passar vergonha. GC é o melhor lugar para fazer amizade e comer comida. Ah, mas eu não posso. Então tem um online, porque você que não pode, tem um online lá também. Mas hoje nós temos em Ramada, região de Odivelas, temos em Santo Antônio dos Cavaleiros, região de Loures, temos a Damaia para pegar a região ali, Benfica, Amadora. Então você tem um lugar para ser alcançado. Ah, não tem lugar para mim, então é sua casa, querido. Está resolvido o tema e ano que vem já podia ser na sua casa. Além disso, nós temos também o Legacy agora Startup. Nós essa semana iniciamos o Legacy Startup, é a coisa mais chique, nobre e coisa de empreendedor. Você que é empreendedor, que quer empreender, que é recibo verde, que está querendo virar recibo verde, o Legacy Startup é para te ensinar esses primeiros passos no campo do empreendedorismo. Lembrando que isso é um braço do CRI, então o CRI vai falar de vários assuntos e nós decidimos no Startup falar desses primeiros passos do trabalhador independente. Você não pode ficar de fora da nossa reunião de janeiro. E o último e não menos importante, com certeza que é um sonho realizado, nós temos o DIP, que é o nosso culto em inglês. Você gritou, mas você não estava aqui no último DIP não, né, cara de pau? Então eu tô aqui vindo publicamente falar. Dia 27 de dezembro é o nosso último DIP do ano. Tem surpresa, tem novidade, se vocês não deixaram de fora, não ficava de vir. E o DIP é para 2 finalidades: alcançar aqueles que não falam português e impulsionar você a falar inglês. Eu quero que o Legacy, o novo patamar, seja que inglês é a nossa língua nativa. Chega de falar português, nada contra a língua portuguesa, mas o português ficou pouco para nós. A gente é chato, nós vamos falar inglês agora. Até porque no último evangelismo que nós fizemos do Legacy no Marquês de Pombal, foi uma decepção para a maioria, porque todo mundo lá falava inglês no dia. Pouquíssimas pessoas falavam português, então o inglês já não é mais vaidade, é necessidade. Então, First Step, Startup, GC ou DIP, nós temos várias formas e eu só quero te impulsionar e te motivar a partir de agora. Você que é jovem, não pode ficar de fora. Ai, Rafa, mas eu sou de outro GC que não é do Legacy. Tá tudo bem, querido. Quero você espalhado nos 4 cantos dessa igreja e dessa terra. Mas eu quero você envolvido nos departamentos dentro do Legacy de alguma forma, em nome de Jesus. Amém? E no fim nós vamos ter a nossa comunhão ali no café. Lembrando, tá? Obrigado. Ah, mandou eu orar, eu oro. Então você pode estender suas mãos como quem recebe. Jesus, muito obrigado por esse tempo tão importante que foi de superar obstáculos. Nós entendemos que tudo que foi feito aqui é direcionado e guiado pelo Espírito de Deus para nos impulsionar e nos mover para esse novo tempo de superação. Quero te pedir em nome de Jesus, transforma a nossa mente, muda a nossa história,
nos guarda ao voltar para casa, guarda e abençoa aqueles que já estão nas suas casas, nos dê um fim de semana abençoado, já abençoa também os cultos desse fim de semana, que serão todos uma bênção para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir o Senhor. Quero te conhecer aqui fora no café, então não vá embora sem a gente conhecer você, e que Deus te abençoe e abençoe quem está em casa, em nome de Jesus.